Alguma dúvida mais? Não. Eu vou passar só para outro ponto, que é só fazer a gente dá uma paradinha para depois retornar. Aqui são só as ferramentas que eu identifiquei que a gente vai utilizar, certo? A gestão de conteúdo, é o que a gente chama de CMS, que é o sistema de... Oi? Gestão de conteúdo, que é o acesso que cada unidade tem ao portal para publicar os seus conteúdos. Criado pela DG e acessível pela unidade de apoio. Acabou de falar, né? Então, é um ambiente que a gente cria a página do colegiado para ser publicado todo esse material. Aí tem o portal, acessem lá, o portal é bacana. Não vou acessar agora não, mas na volta eu acesso. E aí é gerenciado o portal em si dos colegiados, ele é gerenciado pela DGI. Mas dentro deste portal tem um link para a página de cada colegiado. Aí essa página aqui é gerenciada pela unidade de apoio. O PROAD, né, onde são registradas as atas e assinadas as atas. E todo o conteúdo produzido pelos colegiados deve ficar no PROAD. A suíte Google com o Google Drive, onde a gente compartilha os documentos, as atas, qualquer documento, relatório. A resolução que está dando não funciona. A gente coloca no PROAD, ou são mais casadas, não, a resolução a gente coloca no portal para ter a relação dos direcionadores. Não, eu vou mostrar depois, não precisa. Isso. Mas, a gente vai passar porque a resolução também trata disso. Então, o Google Drive, como eu falei, é criado pela DGI e acessível a todos os membros dos colegiados. Tá certo? Então, o ambiente do Google Drive, todos os membros devem ter acesso. Mas ele é gerenciado pela unidade de apoio executivo, tá? Está dentro de governança. Se comprar no Google, comitê, colegiados temáticos, Cai? Tem os comitês, tem um calendário, inclusive, dessa reunião. Isso, pronto. Essa questão do calendário, que é a agenda Google, é também uma evolução deste ano. Nós criamos um calendário para cada colegiado, para inserir as reuniões ordinárias. E aí a gente vai apresentar um detalhe, porque como este calendário que foi criado, ele fica de conhecimento público, a gente não deve, a ideia é que a gente tenha este apenas para o público externo e tenha um, de fato, para a gente fazer a divulgação, os convites para os membros da reunião, onde a gente coloca o material, conteúdo e aí os links, porque isso não é legal que seja, pelo menos a gente imagina que no primeiro momento não é bom que a gente publique todo esse material. Qual? Isso. Isso. Então, assim, a realmente convive com a documentos do preparador não pode ser o mesmo evento da agenda do Vocês vão observar. Pronto, Larissa falou uma coisa, está desatualizado. Várias páginas estão desatualizadas. Por quê? Porque quem estruturou isso foi a DGI. Naquela mudança do portal em 2020. De 2020 para 2021, não foi? Não, 2019 para 2020. A gente teve que transferir todo o conteúdo de um sistema para outro. E a gente não conseguiu ainda fazer com que todos os colegiados assumam a responsabilidade de gerenciar o conteúdo. Por isso é que ainda tem desatualizações em várias situações, e que aí a gente vai pedir a colaboração de vocês a partir deste curso para que a gente consiga manter isso atualizado, certo? O chat é importante, é outra ferramenta importantíssima de comunicação, tá certo? O chat é uma ferramenta de comunicação oficial do tribunal, não é o WhatsApp. O WhatsApp também é oficial, mas para
Outro uso, para esse uso que a gente fala de comunicação entre as unidades e do colegiado, é o chat. A gente não tinha esse hábito, mas a gente vai criar o chat do comitê e também colocar como gestão a unidade de apoio. A apresentação, esse sistemazinho, que é fundamental, é muito importante, porque as reuniões não devem ser realizadas de qualquer forma. A reunião precisa ter planejamento, precisa ter organização, precisa ter dimensionamento, né, de pauta, de tempo, a gente vai passar por isso. Então, é importante que a unidade de apoio faça uma apresentação simples, mas que tenha o conteúdo, os assuntos, as deliberações, a informação, porque isso facilita muito a condução da reunião. E é uma coisa que na hora que você faz a primeira, a segunda já é muito mais fácil, a terceira já é mais fácil ainda. E a gente hoje já tem uma infinidade de exemplos de vários colegiados que já tem. Então, quem precisar fazer, procura a gente lá, a gente vai ter vários modelos para apresentar a vocês. Mas é uma ferramenta que vocês devem usar. E planilhas e documentos. Aí tem os painéis de BI, que também são importantes, mas eles precisam estar atualizados, as informações precisam estar atualizadas, mas já é um ganho a gente conseguir concentrar todas as informações no painel, podendo filtrar por área de apoio. Não é? Sim, desculpa. A BI é Business Intelligence, que é uma forma de você coletar dados e apresentar em forma de painéis teoricamente, para facilitar a tomada de decisão, para compartilhar conteúdo, mas facilitando a gestão, a tomada de decisão. O SIGEL é um sistema de gestão orçamentária que alguns comitês precisam consultar, porque é um outro desafio dos colegiados. Na hora que você apresenta, você capta as demandas, você prioriza a demanda, prioriza o projeto, às vezes isso precisa se converter em contratações. E para isso, tem um SIGEL, que é um sistema onde você vê a execução do nosso orçamento, dos recursos que estão vinculados ao colegiado. Mas isso é uma consulta eventual, não é claro. E o SIGEST, que é um sistema de gestão estratégica da Justiça do Trabalho. Esta é uma ferramenta nova, é uma versão nova, está em implementação pela DGI SIGEST e que provavelmente tende a ser uma ferramenta de gestão desses planos de ação, das iniciativas dos colegiados, tá certo? Nacional. Por isso que eu... isso. Isso aqui é só um passando, tá? A gente não vai entrar em detalhes, mas só para anunciar, quando vocês ouvirem falar, vai ter uma capacitação de uso do SIGEST para os colegiados. É isso aqui, porque é uma ferramenta... Quando a gente fala em sistema, qual é a grande vantagem do sistema? Padronização, segurança de que o conteúdo está protegido, você não vai perder o conteúdo, você consegue extrair e transformar num painel ou numa planilha ou em relatórios de forma mais fácil, você consegue compartilhar de forma mais fácil. Então, sistemas, eles são muito úteis para esse tipo de necessidade. Preocupação todos nós da gente ter, tudo que respeita ao colegiado, com essa questão da segurança da informação, da independência, que aí é um tema que sempre está aqui, sempre está ficando. Porque o que acontece? Tem painéis, tem informações de local, e aí fica ata. E aí, o que acontece? Existem informações em tese que devem ser divulgadas, não podem. Vamos passar. E aí, pessoal, a gente tem que tratar isso, tem que saber que eu vou publicar o comitê, tem que esperar o que é no dia seguinte. A gente vai passar por isso, Marcelo. Vai, porque a resolução trata isso. A resolução, eu participei da construção da resolução, mas quando eu fui estudá-la e dissecá-la para fazer a apresentação dos slides, me surpreendeu como ela foi cirúrgica em tratar os temas importantes e sensíveis relacionados à atividade dos colegiados. Ficou muito boa mesmo. Pessoal, vamos fazer uma...
Para os colegiados, sim, o CIGEP online pode, porque também tem gestão de pessoas. Sim, sim. Eu não consegui enxergar para os colegiados uma utilização, mas se alguém utiliza para a atividade dos colegiados, a gente possa inserir, Isão. Por exemplo, para agendar as reuniões, eventualmente a unidade de apoio. Não, mas assim, para agendar as reuniões, por exemplo, pode eventualmente precisar verificar se tem alguém de férias, algum membro de férias, ou o coordenador está de férias, coordenador, mas ainda não é. Isso, isso. É uma coisa super importante. Importante. Inclusive, a gente agradece, né? Só vamos fazer uma pausazinha de 5, 10 minutos para a gente retornar. Eu acho só que a está construindo Gestão de pessoas está em construção? Não, mas são competências que a gente vai se acostumando mesmo. Então vamos lá, realização das reuniões. Aí eu dividi a realização de reuniões na elaboração de pauta, no agendamento da reunião, no convite, na realização da reunião efetivamente, propriamente dita, que aí trata dos formatos, apresentações, anotações, presença, registro fotográfico eventualmente, o chat e as deliberações, o registro em ata, né, a feição da ata, a validação da ata, a assinatura da ata, publicação e a comunicação às partes interessadas. Aí é a linguagem que a gente precisa se acostumar. Parte interessada, o que é parte interessada? São todas aquelas pessoas ou grupo de pessoas que têm algum interesse pelo que está sendo feito ou são impactadas pelo que está sendo feito. Isso é uma definição bem geral, mas imagine que, mesmo que alguém não tenha inicialmente interesse na publicação dessa pauta, mas se por um acaso na pauta tiver alguma proposição ou alguma deliberação que envolva lá a gestão documental de Emerson, ele pode nem saber que tem interesse no assunto, mas se ele tiver, nós precisamos comunicar que houve uma deliberação relacionada à documentação. Então, partes interessadas é isso, é a gente perceber quem é que vai ser impactado ou que vai ter interesse sobre o assunto. Pode até participar também. Então vamos lá, calendário de reuniões. Como eu já falei, a governança, a DGI vai criar agendas que eu chamei públicas e privadas. Hoje nós só criamos essa agenda pública que é para a comunicação externa, tá certo? Essa aqui nós ainda vamos praticar e interagir com vocês, caso a caso, para poder ver como é que vocês estão fazendo e como é que a gente passa a fazer de forma padronizada. Tá bom? Mas acredito que vocês entenderam a necessidade de ter duas. Eu sei que é uma redundância, não é a prática da gente, a gente gosta sempre de simplificar os processos, mas eu não consegui enxergar uma forma diferente de publicar no portal o calendário anual e ter essa outra ferramenta de fazer a comunicação mais detalhada com os membros. Se alguém tiver alguma sugestão, compartilhe que a gente vai avaliar. Então, as reuniões ordinárias. No primeiro bimestre, fazer um calendário de reuniões ordinárias do ano, tá certo? Esta deliberação nem sempre a gente consegue fazer em reunião, porque no primeiro bimestre tem janeiro, tem recesso, tem férias, tem às vezes carnaval em fevereiro, e nem sempre é possível fazer reunião. Por isso que eu já coloquei. Pode ser por frade, que é uma forma de deliberação que a gente vai ver em seguida, ou mesmo pelo chat. Coloca lá, ó, precisamos deliberar, tem a sugestão de tais datas, e aí na interação do chat é uma forma de deliberar, né, via chat. E aí comunica, publica a reunião ordinária. Isso vai ser uma prática. Este ano nós enviamos um ofício. Talvez no próximo ano a gente ainda envie um ofício. No terceiro ano, eu acho que já se torna rotina, já fica incorporado ao processo de gestão do colegiado, que
talvez não precise ter o ofício da presidência. Esse cenário dessa deliberação correta precisa ter algum documento sendo controlado, definido esse calendário? Entendo que não. Na hora que publica, Mas, se quiser formalizar, principalmente para, às vezes, a unidade de apoio, é mais interessante para a unidade de apoio formalizar as deliberações, porque vocês ficam seguros de que a condução das atividades da unidade de apoio foram com base, ou estão sendo com base numa deliberação do colegiado. Então, na hora que você formaliza e compartilha isso, você diz, ó, estou fazendo isso, mas porque foi deliberado pelo comitê, pelo colegiado, e não da minha cabeça. Certo? Só tem uma influência na produção. Eu não tenho produção, é tranquilo fazer. Aí quando eu comecei a produção, por exemplo, a minha reunião é mensal. Eu também não tenho que ter reunião no prédio, né? Claro que deve funcionar. E aí tem essa emoção porque nós espaçalar, né? Tem um desembargador, hoje o vice-presidente, né? Então ele vai se cancelar. Tem esse expediente, foi em consideração pela qual. Não teve ano passado. É uma melhoria que a gente, de repente, consegue tratar no processo de transição. Né? De já fazer, para esses colegiados que têm reuniões mensais, obrigatoriamente, eventualmente já fazer isso no comecinho da gestão, que é dia 11, 12, ali após, já fazer... A questão é que, normalmente, o coordenador... A gente vê... Mas mensais já tem que ter. E tem prazo anuais também que são violados. A gente colocou o primeiro bimestre porque já fica mais fácil do que no início. A reunião ordinária. Essa é extraordinária. Dois grupos chefes. Um todo mundo e outro só com os formadores. Porque eu tenho garantido que eu não falo dois. Porque os outros não podem de reunião, os outros chefe, etc. Então, agora tem dois grupos, que é a forma da data dos funcionários com o formador só. A gente vai passar rapidamente quando a gente for na definição da pauta, aí a gente vai passar um pouco por isso aí. Bom, aprovou, publica na agenda, tá certo? E aí automaticamente, na hora que vocês acessam a agenda e publicam lá as reuniões, automaticamente já atualiza o portal do colegiado e já atualiza o portal dos colegiados, aquele grupo que tem um calendário que reúne todas as agendas de todos os colegiados. Tá? E as extraordinárias, né, a gente só definir a data é que insere a agenda, a gente não tem como definir previamente as extraordinárias, lógico. E aí publica nas duas agendas. E só um detalhe, mesmo publicando que seja automático, dá uma checada lá se realmente consta que pode ter havido alguma quebra de link. A gente acompanha isso, mas a gente não consegue acompanhar da mesma forma que as unidades de apoio. As unidades de apoio estão na rotina delas fazer esse acompanhamento. E a gente só consegue fazer a cada 2, 3 meses. Sempre quando se tem uma... O nome Google não sai para nenhum, né? Não, sempre que há uma possibilidade de mudança de sistema, a TIC avalia na nova contratação essa transição. Que tem impacto? Tem. Às vezes se perde alguma coisa, porque não... Se mudar de ferramenta, passar a ser a Microsoft. Este é um risco existente, mas que a gente não trata nesse nível não. Bom, então, em relação à agenda, é isso mesmo. A pauta. Né? Depois de definir a agenda, a gente precisa trabalhar a pauta das reuniões. E como eu falei, tudo isso faz parte do planejamento da reunião e tem tido alguns problemas, a gente tem vivenciado alguns problemas em relação a isso. Então, quais são os cuidados que a gente tem? Primeiro, a resolução trata. Cabe à unidade, ao UAI,
Receber, organizar e registrar em pauta os assuntos a serem debatidos. Normalmente a gente não faz um documento com a pauta. A gente faz já uma minuta de ata, ou pelo menos a preparação da estrutura da ata, onde constam os assuntos que serão debatidos, ou a pauta. A gente não tem 2 documentos, é um documento só. Né? Precisa enviar os membros do colegiado a pauta e os documentos, e aí precisa ser acordado com quanto tempo antes? Né? Depende do volume de documentos e do volume de assuntos que vão ser tratados. Se for para deliberar o calendário, praticamente não precisa, mas se for para aprovar, priorizar 30 projetos, aí precisa encaminhar a documentação com antecedência, de 1 semana, 3 dias, o que for, aí precisa ser acordado para que os membros possam avaliar e não demandar tanto tempo na reunião propriamente dita. E aí, portanto, verificar se tem alguma pauta obrigatória nos normativos. Tarcísio falou, às vezes você precisa aprovar um plano de capacitação para o próximo ano até o mês de maio. Então, na reunião de maio, precisa constar essa pauta obrigatória. Tá certo? Por isso é que as unidades de apoio, principalmente, o ideal seriam todos os membros, mas pelo menos a unidade de apoio precisa conhecer os normativos que direcionam a atividade do colegiado. Não tem como, é uma coisa que... Isso. Uhum. Então, não sei se você vai falar aqui desse nível, mas não é um Bom. ele passa para esse que é aquela cidade que acontece muito bom. Vou falar. E lembrando que normativo e direcionador é um termo que a gente usa, o direcionador, bem genérico. Pode ser até o próprio ato que instituiu o colegiado, que fala que ele será responsável pela priorização ou pela definição ou participação no planejamento orçamentário. Então, não é só a resolução do conselho, não. Tá? O ato que instituiu o comitê também é o ato direcionador, que pode trazer alguma pauta obrigatória. Pendências de reuniões anteriores, é sempre bom trazer uma visão se houve alguma deliberação a ser trazida na reunião seguinte, né? Se o que foi deliberado na reunião seguinte foi cumprido, se não foi. Demandas das unidades que compõem a área, no caso dos colegiados temáticos, né? Se tem alguma demanda, Comitê de Infraestrutura, Serviço e Logística, a unidade de apoio é a DLP. Tem que verificar, a DLP precisa verificar se tem algum assunto da segurança a ser tratado, se tem da licitações de contratos, se tem da... Não é? E outras áreas também, se tem alguma outra área para poder trazer para a pauta. Certo? E comunicações institucionais a serem realizadas. Se por acaso tem algum assunto que foi de conhecimento geral, que é da instituição, que precisa também, que o comitê será impactado, ou que o comitê precisará colaborar para saber se precisa incluir em pauta. Tá? Então, é planejar, é ter sempre uma visão geral, tem uma percepção que, principalmente os comitês temáticos, que eles representam a área. Haroldo está ali pensando com um bonezinho de infraestrutura, serviço e logística. Então, ele não pode só pensar em DLP. Ele precisa entender que o comitê está representando toda a infraestrutura, todos os serviços e toda a logística para toda a instituição. A mesma coisa de TIC. O Comitê de Governança de TIC não é da CETIC, não tem nada a ver com a CETIC. Quer dizer, não a ver não. Não se confunde com as atividades da unidade CETIC. Ele dá apoio, ele atende à demanda de todo o tribunal. Tá certo? Então precisa ter essa visão transversal. Aquele secretário e quem está falando, o que ele tem, não está assim. Tem, né? A federação maior, aí o secretário vai dizer se é o caso de se ou não. Então, isso aqui, pessoal, eu não estou falando em teoria, não. Embora tenha resolução, que é um direcionador. Haroldo.
Isso já é prática em alguns comitês. Eu pratico, eu sei que Tarcísio pratica. Alguns comitês já praticam exatamente isso e tem facilitado muito o trabalho. É comunicação. Teve um cara há uns 4 anos aqui, do TRT, do TJ do Ceará, né? Eu acho que foi TJ do Ceará, é. E aí fala sobre gestão de projetos. Ele disse 80% dos problemas que acontecem em um projeto ou iniciativa está relacionado com comunicação. A gente já evoluiu, acho que não é 80 não, já está de 90 para lá. A comunicação, de fato, ou a falta da comunicação, ou a má comunicação, é o que complica todo o processo. É o que complica. Então, é importante essa definição da pauta, tá certo? Ou não? No caso, vamos dizer, a reunião passada, né, que eu faço parte. A próxima reunião a gente vai tomar como extraordinária. Então, a gente vai dar continuidade ao que a gente... Vou passar por ela, porque eu vou usar como exemplo para uma solução de um problema que vai acontecer. Então, a pauta precisa ser previamente acordada com o coordenador ou a coordenadora. É o que o Tarcísio falou. É essencial essa interação da unidade de apoio com a coordenação do colegiado. Porque o coordenador tem o mesmo voto na deliberação dos demais membros, mas é quem conduz, é quem é o responsável, tem atribuições específicas da coordenação. Então, precisa ter essa interação mais próxima, né, na definição da pauta. Às vezes o coordenador, que tem uma percepção diferente, que tem uma responsabilidade diferente, tem um assunto específico para colocar em pauta. Tá certo? Então é importante essa colocação. Isso aqui eu grifei porque é essencial para a credibilidade e a tranquilidade na condução das reuniões. É dimensionar o tempo de reunião proporcional à pauta. Tá certo? Não cometam esse erro que a gente já cometeu muito. Até por não ter possibilidade de ter várias reuniões, se queria decidir muita coisa numa reunião só. E participamos de reuniões de 5 horas de duração. Qualidade cai, as deliberações não saem de qualidade, Então, o ideal é uma reunião de 1 hora, é o ideal. As primeiras reuniões, principalmente dos comitês que estão saindo da inércia, 1 hora passa assim voando. Então, as primeiras reuniões, naturalmente, são mais demoradas, tá certo? Mas não deixem passar de 2 horas, não. A não ser que seja uma situação extremamente extraordinária e que seja combinado com a coordenação. Mas 2 horas, a partir disso aí, a qualidade da deliberação, das discussões, se esvai, tá certo? 15, mas que 5 falam, né? Chega depois de 2 horas, não passa mais do que 5 interagindo. As últimas 2, acho que a gente conseguiu fechar em 1 hora. Pronto. Então, caso seja, eu tenho que ser obrigatório, porque às vezes não é obrigatório, mas a gente não consegue vencer a pauta. Divida a reunião, interrompe a reunião e agenda uma outra. Isso, há 3, 4 anos, era fazer outra reunião de jeito, não vai resolver logo. Agora já está mais tranquilo. O comitê já assume que é a atribuição dele deliberar e, naturalmente, se agenda a reunião para a semana seguinte. Tá certo? E aí teve 2 situações recentes em relação a isso, que eu ia falar no coro. Vou deixar para falar depois. Então, definida a pauta, tá certo? A gente vai agendar a reunião, efetivamente. Como é que a gente agenda? Lá vem a resolução de novo. As unidades de apoio devem convidar os membros para as reuniões, convocadas pelo coordenador ou por 1/3 dos membros. Isso aqui eu não vou repetir porque eu já falei no módulo 1. São as 2 formas. O coordenador que convoca ou 1/3 dos membros. Ajuda muito na hora de acelerar a reunião, depois você ajudar a compartilhar os documentos que precisam. Vou passar. Providenciar os recursos físicos e tecnológicos, é essencial. Se uma reunião vai ter 5 pessoas, pode ser na sala lá na vara onde o coordenador trabalha. Mas se for com 15, tem que reservar na escola, tem que providenciar se vai ter projeção, tem que providenciar tudo isso. Não espere que você vai, no mesmo dia, ligar para a escola, e tem uma sala disponível lá. Não vai, principalmente quando todos os colegiados, que não são poucos, hoje nós temos mais de 60, a gente espera enxugar um pouquinho mais,
64, salvo engano. Que a gente que vai ter um conflito, vai ter uma atividade razoável dos colegiados, tá certo? Sim, sim. Isso. Não, se for na escola, a escola tem um agendamento, tem um sistema para agendar, para reservar, vamos dizer assim, a ocupação da sala. E na agenda do Google tem o local onde você diz onde será realizada a reunião. Eu vou passar por aí. Então, o recurso físico e tecnológico para reuniões é essencial. Tá? Isso é o que está na resolução. Aí, na prática, a gente precisa inserir na agenda a reunião, né? Agendar lá o evento, reunião, se preocupando com o quê? Com a data e o horário, a duração, definir bem, vez por outra tem um agendamento que não vê se está pela configuração, se é AM ou PM, então às vezes agenda uma reunião à noite e era para ser de manhã. Já está diminuindo essas ocorrências porque as pessoas estão se acostumando a usar a ferramenta. E aí facilita tudo. Se não vai haver conflito com o calendário de feriados ou de eventos, de vez por outra há um passa batido, né? Ou então mudou um feriado, um ponto facultativo, que era numa data e se resolveu mudar. Tem que se verificar isso com antecedência para poder... Na verdade, qualquer ferramenta de agendamento do Google tem ferramenta de funcional da data. E ele já coloca, por exemplo, o feriado dia 29, feriado antecipado, já está. Já está. Então, assim, Não, já está no portal, né? depois, quando você usa as ferramentas, O que eu poderia, para ajudar, era colocar na agenda dos colegiados a visualização da agenda dos feriados, porque aí facilita. Isso é possível. Então, a melhoria... Fabiana, você anota isso para mim, por favor? Pronto, tranquilo, dá para fazer. Tá certo? outra coisa, o pessoal da escola, Rica, a agenda da escola está usando o Google, tá? Então, olha só, pois é, se a Rita criar, por exemplo, uma agenda para cada sala, ela criar uma agenda para cada sala, o que acontece? Ele faz um convite de divisão da sala, convida a sala, aí você vê se tem disponibilidade. Vamos melhorar esse processo. Tá, mas é uma possibilidade, sim. Local e formato, se é presencial ou telepresencial. Às vezes você agenda e aparece lá o link da sala virtual, mas na realidade não vai ser presencial. Então vamos deixar explícito se vai ser presencial ou telepresencial, tá certo? Se a relação de convidados está atualizada, principalmente no processo de transição, há uma mudança e às vezes ainda fica com uma relação anterior, porque você duplica a agenda, duplica a reunião. E se há algum membro que recusou o convite, se por exemplo, agora eu tive que agendar as folgas do recesso. Tem uma possibilidade na agenda de você colocar lá que estará ausente do local de trabalho. E eu coloco para ter a recusa automática se eu for convidado para qualquer reunião. Então, às vezes a pessoa faz automaticamente, às vezes faz manualmente. Eu não vou possível porque eu estarei de férias. Então, é importante avaliar porque se o membro ele é representante de uma área, tem que convocar o substituto. Se ele tem substituto, tem que convocar o substituto. Tá? E verificar as confirmações pela agenda para eventualmente remarcar a reunião com um quórum baixo, que a Ana Karen passou por isso aí, de não ter o quórum para participar da reunião. Então a gente avalia com o coordenador a necessidade de mudar a data. E aí o colegiado fala, a resolução fala que se houver alteração do calendário de reuniões ordinárias, tem que justificar. Não precisa, não é só mudar de qualquer forma. Coloca lá, reunião adiada em virtude de alguma coisa. Coloca lá e transferida para tal data. Hein? Não, mas no caso a gente tinha combinado. Sim. Porque você não sabia. E a gente ainda está implantando essa resolução, não se preocupe não. Mas ajudar a avisar que o próprio comitê, A agenda do Google, na agenda mesmo? Você coloca lá, você vai pegar o texto, você coloca na e-mail, coloca a informação. Então, duas formas de convite que a gente pratica. Uma é um e-mail pela própria agenda do Google. Na hora que você cria o evento e define os membros, já vai... Esse aqui? Sim, por causa dado. Já ter um
já vai o e-mail automaticamente para os membros. A outra forma, embora não seja o ideal, porque gera uma burocracia, nos colegiados, onde o presidente faz parte e tem membros externos, por exemplo, Comitê de Monitoramento do Plano de Retomada das Atividades Presenciais. Tem o AB, tem o Ministério Público do Trabalho, tem a ANATRA, então são membros externos, aí a presidente opta por mandar um ofício para a convocação de todas as reuniões. É excepcional, tá certo? A gente precisa praticar que seja mais simples, que seja efetivo. Agora, é importante que seja efetiva a comunicação. Se a melhor forma for via ofício, se os membros acharem, se tem 4 magistrados e acharem que é melhor enviar por malote digital, vamos fazer por malote digital. Certo? Faz por e-mail, porque a agenda já faz isso automaticamente, mas faz por malote digital. O importante é que seja efetiva a comunicação. Tá? Sugerimos que antes do dia da reunião, agendada, a UAI envie mensagem no chat, lembrando da reunião. Tá certo? Isso facilita bastante. E se torna... Vocês pensam, não, mas ninguém lê o chat. Lê. Doutora Perpétua já responde o chat. Ela gosta mais do WhatsApp, mas ela responde o chat quando eu mando mensagem para ela. E não, até um ano, com certeza não funcionava. Aos poucos, as pessoas, se a gente tiver a prática, tiver a rotina, tiver paciência, tiver perseverança, a instituição muda. Perseverança é um dos passos, daqueles 8 passos da gestão de mudança. É aplicar e esperar que a coisa aconteça de forma sistemática. Deixa eu ir para esse lado aqui para... Sim. E aí vai para a sensibilidade de cada unidade de apoio, ver qual é a melhor maneira de fazer. Tem alguns... outro caso. Aí é você que configura a sua agenda, né? Pode ser, uma vez automático, que já vem meia hora antes, eu acho que 1 hora. E nos casos em que algum membro não utiliza as ferramentas institucionais. Não usa o e-mail. Tem que começar a usar. Tem que começar. Então, qual é a sugestão? Tem alguns magistrados, normalmente, que não usam o e-mail institucional, porque eles recebem tanto e-mail e acham que não conseguem enxergar bem. Uma das justificativas é que se perde uma comunicação dessa no e-mail institucional. Opta por um e-mail pessoal. Eu não coloco só o e-mail pessoal, eu coloco os 2. Porque em algum momento, primeiro você estará enviando para o e-mail institucional, que é a obrigação. Depois, em algum momento, a gente vai migrar para o e-mail institucional. Diga você. Assim, o próprio das ferramentas, o próprio e-mail, possibilita que cada pessoa redirecione o seu e-mail pessoal, institucional, para o e-mail pessoal. E eu posso pensar para que eu quero. Perfeito. Eu clico na alta, mas você recebe. Esse é um trabalho que talvez a gente vá fazer em outro fórum. Para a efetividade dos colegiados, a sugestão é essa, que a comunicação seja realizada. Então, a forma mais fácil é essa. O magistrado prefere receber, não pelo chat, pelo WhatsApp, excepcionalmente comunica pelos 2, mas contanto que ele não deixe de participar da reunião, qualquer membro, porque não recebeu a comunicação, a comunicação não foi efetivada, tá certo? Na reunião do comitê, reforçar que só usem, anotem lá as situações de entendimento, porque senão fica na reunião com 10 pessoas. Porque quando ele pode, não pode, Tranquilo. Marcelo, eu vou pedir, peço desculpa, porque tem assuntos, se eu não acelerar, a gente não consegue concluir. E não é viável a gente prorrogar. Senão, se não der tempo, eu vou até continuar aqui, dando aula gravado, para depois ficar o conteúdo. Mas o ideal é que a gente possa apresentar todo. Então, a resolução também fala, reuniões presenciais, e aí verificar o número de participantes, reservar o local adequado, caso necessário, confirmar os equipamentos a serem utilizados disponíveis. E nas telepresenciais, né, confirmar o link de acesso à sala e estar na sala de reunião um pouco antes do horário. Gera credibilidade. A primeira pessoa que chegar
a unidade de apoio, o representante da unidade de apoio já está na sala. Tá certo? Tem um memezinho dizendo, isso é de bom tom. É de bom tom que quem está organizando, quem está planejando a reunião, chegue com antecedência, já tenha projetado lá a primeira tela lá da reunião. Isso mostra organização, isso dá credibilidade, dá um conforto aos membros em participar da reunião. Tá certo? Isso é fato, a gente percebe isso na condução das reuniões. Atas. Então, definimos calendário, elaboramos pauta, fizemos o convite, realizamos a reunião, registro na ata, volta à resolução. Produzir, as unidades devem produzir, os colegiados devem produzir as atas de reuniões e publicá-las a tempo e modo. Tá? E aí, aquilo que falou, Joana, a periodicidade das reuniões definida no ato que instituiu o comitê deverá ser observada e justificar eventual descumprimento no calendário. Tá certo? Não cumpriu. Onde é que você está vendo o coordenador? Sim, mas é porque o coordenador ele delibera, mas quem executa é a unidade de apoio. Tá certo? Lógico que em nome do coordenador, mas normalmente não é o coordenador que vai justificar. É a unidade de apoio que gerencia todo o conteúdo. Tá certo? Na hipótese do colegiado produzir documento que contém informação total ou parcial sigilosa, será publicado só uma certidão dizendo, né, e ocultando o que foi definido como sigiloso. Tá certo? Isso acontece muito nas reuniões do Comitê de Segurança da Informação, né? CGTIC, eu nunca participei não, mas pode acontecer em qualquer um, principalmente com essa questão da LGPD. Então. Só um detalhe importante, o tribunal precisa, porque tem uma resolução dizendo isso, classificar os documentos que são sigilosos. Precisa ter uma classificação formal disso, não é só dizer que é sigiloso, o comitê não tem essa competência de dizer o que é sigiloso não. Até tem como proposta, omite, mas encaminha para a gestão documental, ou o fórum que vai deliberar sobre isso, se é o comitê lá, eu acho que é o de gestão documental, que classifica aquele tema como sigiloso. E aí vai ser sigiloso para todos os colegiados, para toda a instituição. Hoje nós não temos nenhum documento considerado sigiloso formalmente no tribunal. Nenhum. E tem que ser justificado. A gente publica o documento, no PROAC o documento que é um português definitivo, ele é sigiloso no PROAC. E o que é público, ele é juntado também. Não, mas mesmo assim. O que a gente publica é o documento destacando, tajando lá, ocultando, o texto que o comitê entende como sigiloso que não deva ser publicado, porque se você tem informação de qualquer tipo. A gente bota a informação do documento ocultado. Tranquilo. Aí ele fala que se tiver 2 reuniões no mesmo mês, pode ser publicado numa ata só. A instituição do colegiado temático definirá a forma de registro das assinaturas. É uma coisa que eu acho que é uma oportunidade de melhoria, porque hoje a maioria, todos os membros assinam, e a resolução direciona para que só o coordenador assine, tá certo? Mas isso precisa ser definido pelo tribunal. E aí as deliberações. Sim, aí eu ia falar o exemplo. Teve 2 situações recentes de que não teve quórum para a realização da reunião. E aí uma foi no Comitê de Atenção à Saúde, o doutor Barbosa sugeriu interromper, não encerrar a reunião e agendar outra, mas suspender a reunião e marcar outro dia para ela ter continuidade e conclusão e deliberação. Então foi uma reunião realizada em 2 momentos. Qual é a vantagem disso? Primeiro é que se realiza 2 reuniões e não só uma. Depois a gente cumpre o calendário, mesmo com quórum. A gente não precisa justificar que não houve aquela reunião. A reunião houve, só que ela foi prolongada no tempo, foi dividida no tempo. E aí o segundo momento
é continuidade da primeira, não é uma reunião extraordinária, não, é a própria reunião ordinária. Só que ela foi concluída e a partir daí, com a convocação eu tenho um exemplo que eu fiz isso lá no Comitê de Atenção à Saúde. Eu coloquei 2 datas naquela parte de presença, eu coloquei 2 colunas, data tal e data tal, e registrei as 2 presenças. Sim, sim, tá certo? É a mesma reunião. Aí funciona bem, eu acho que é uma solução prática e efetiva, tá certo? Sim, também pode ser, pode ser. Mas são poucas as que tem 2 reuniões num mês só, não é comum, é. Mas vamos lá. Então a gente tem as deliberações. Como é que a gente formaliza? Como é que ocorrem as deliberações? Por votação em reuniões presenciais, em reuniões presenciais e no famoso FRAD, que é o fluxo rápido de aprovação de demandas. E por chat, eu botei em vermelho ali, que é uma inovação, uma coisa mais prática que pode eventualmente acontecer para coisas muito simples, muito sem discussão. FRAD. Vamos saber agora. Então, quais são os tipos? Eu coloquei aqui tipos de deliberação. O que a gente normalmente delibera? Aquelas atribuições específicas do normativo, né? O que a gente precisa deliberar por força do normativo, os calendários de reuniões, a validação de propostas de encaminhamento de assunto à alta administração. Às vezes, o comitê delibera por propor uma iniciativa para a presidência. Validar documentos e relatórios e respostas a demandas externas. Às vezes, a presidência pede um estudo, o comitê elabora, né, com a ajuda das unidades, mas ele precisa validar para poder fazer a devolutiva para a presidência. Então, também é um tipo de deliberação. Propostas de eventos institucionais, um calendário institucional, alguns comitês participam da construção do calendário de eventos, então é uma deliberação também, um tipo de deliberação do comitê, isso deve ser anual, a gente precisa melhorar esse processo. A gente quer ver se este ano a gente faz logo após a homologação do período de férias, quer dizer, é o contrário. Tenta fazer a definição do calendário, pelo menos antes do período de férias, para poder as férias não conflitarem com o calendário, mas é um desafio, porque as férias, acho que é em setembro, outubro, é muito antes da gente definir o calendário do próximo ano, antes de outubro. Mas é uma atividade anual. Planos de ação, né, ou de ações, vai ser o objeto do próximo módulo com Carla. E classificação e priorização de projetos. Tá certo? Isso é importante, é uma deliberação muito importante, principalmente dos colegiados temáticos. Mas pode acontecer, eu acho que a gente vai tender a também fazer priorização de projetos no nível de alguns subcomitês. Oi? Sim, sim. Bom, e alguma outra demanda, tipo de demanda? A gente vai passar agora, vamos lá. Deliberação deve, né, ocorridas nas reuniões, só terão validade se tiver sido registrado um quórum mínimo de 50% dos membros. Isso é uma novidade, tá certo? A gente, para deliberar, foi isso que a gente suspendeu a reunião exatamente porque a gente não teve esse quórum. Aí a gente não pode deliberar, pode realizar a reunião sem deliberar. Tá certo? Aí tem sentido realizar uma reunião sem deliberação? Normalmente não, por isso que a gente teve dessa solução. Não, isso aqui, na realidade, é uma coisa que funciona hoje. Desculpa, isso aqui não é da resolução, não. Desculpa, isso aqui não é da resolução, não. Isso aqui é o que tem a maioria dos nossos atos. Não, aí a gente segue a regra lá do... Oi? Não sei se ainda tem, não, mas tinha muitos comitês sem magistrados. Tem os subcomitês, tem. Então deve ser instituído, deve ser definido, né?
Cabe ao coordenador entrar em contato com o qualidade. Mas 50% e 50%. Na realidade, eu me equivoquei quando eu falei que isso aqui era da resolução. Na realidade, isso aqui é os nossos atos é que tem saído dessa forma. E a gente vai migrar para definir, porque a resolução diz que a instituição deve definir a forma de deliberação, né, as condições para a deliberação. Eu considero que é importante a presença do magistrado para a deliberação. Tá certo? Coordenador ou vice-coordenador, né? Se for. Porque se tiver magistrado, ele será coordenador naturalmente. Exatamente. Porque tem outro peso quando chega na instituição com a deliberação. Mas isso a gente vai trabalhar e vai ouvir a colaboração. E aí o quórum mínimo já deu o exemplo do que houve de dividir a reunião, né? E pronto. Aí o fluxo rápido. Vou passar rapidamente porque é uma coisa que precisa ser praticada, mas nada mais é do que uma deliberação não presencial, assíncrona, usando o termo da escola aqui, né? Da escola. A gente a proposição é enviada pela unidade de apoio, por e-mail para os membros, definindo o que é a proposta, colocando o conteúdo, normalmente se referencia o PROAD, onde tem toda a proposta já bem detalhada. Normalmente se trata em relação à aprovação de projetos, em priorização de projetos, mas o importante é que não tenha maior complexidade, porque é difícil discutir via e-mail um assunto complexo. Tá certo? Quando é deliberação simples, a gente tem funcionado bem, porque a gente precisa de uma deliberação rápida e não dá para esperar a reunião. Sobre relação à parte especificamente, liga dele aqui, fez uma proposta interessante, e fazer, e a gente vai tentar fazer dessa forma. Vem fazer através de resposta também, fazer um formulário. Rapaz, eu já tenho um pronto isso aí, mas... Não tá. E até ele levar bem no e-mail, não pega informação. A gente avaliou isso. Mas melhoria contínua, né? Vamos melhorar. Aí a gente fica perdido em quem respondeu. Às vezes, quando é respondido no comitê, para mim. E não para tu. E às vezes é respondido para si. Não para tu. Na hora que compatibilizar, a gente tem que estar saindo de alguém receber. Mas é questão de prática, tá certo? Mas isso aqui é o texto que está no ato, ó. Sempre copiando todos os membros e o secretário do comitê. Então, deveria ser assim, tá? E os votos sempre tem que definir o prazo. A ideia é que a gente padronize, inclusive, esse prazo, ou pelo menos um prazo máximo, porque alguns comitês usam 10 dias úteis, outros 10 dias corridos, e aí hoje é deliberado pelo comitê esse prazo para a resposta. Não respondeu, considera-se aprovada, certo? O e-mail enviado pela unidade de apoio, pelo secretário. É e-mail mesmo, por e-mail mesmo. Isso aqui, às vezes, não, assim, as deliberações são feitas por... A gente até já discutiu. Bom, mas se a aprovação já é tácita, se não houver pronunciamento, eu não preciso me pronunciar se eu tiver concordância, né? Mas a gente fica sempre na dúvida se a pessoa deixou de responder, deixou de analisar e automaticamente aprovou, ou se realmente ela analisou e por não ter respondido, foi aprovado. Então, a gente não sabe se houve omissão dos membros em participar do processo de deliberação ou se de fato aconteceu naturalmente. Tá? É um risco. O ideal seria ter pelo menos uma coisa simples de acordo. Mas funciona, tá certo? Para algumas iniciativas funciona porque precisa ter a deliberação. E aí a classificação e priorização de projetos. Isso é um tema mais complexo. Eu passei aqui alguns slides, e aí vocês podem ler os slides. Mas a demanda chega por uma área, o escritório de projetos faz um tratamento inicial,
Então, aqui é o DOD, o documento de oficialização da demanda, é feito pela área demandante. São termos que eu acho que vocês já conhecem, mas nos slides seguintes tem a explicação do que é cada um, tem o link para o modelo de cada um, né? Tem o link para a página lá da gestão de projetos, que tem vídeo. Não adianta detalhar isso aqui, não, porque é um tema abrangente, mas tem um vídeo explicando como é a deliberação pelos colegiados dos projetos, como é que se constrói DOD, DAD, o PPP. Mas basicamente é isso, a área demandante elabora um pedido, o projeto faz um estudo inicial, as áreas técnicas, junto com a área demandante, a área técnica é quem vai executar, ou quem está envolvido de forma mais direta com o resultado que se espera. Faz um documento de análise da demanda, esse documento é muito importante, porque tem o alinhamento estratégico, tem a viabilidade da demanda, e tem valores, tem o escopo, definição do tamanho do que vai ser. E os comitês, assim, volta para o escritório elabora um PPP, que é pontuação de porta e priorização de projetos, e pontuação de projetos, e aí o comitê, a partir dessas informações, delibera sobre a classificação e a priorização dos projetos, certo? Isso a gente precisa depois detalhar, mas com essa leitura do que está aqui, já dá para ter uma informação. O DOD oficializa a demanda, define a viabilidade dela e faz a pontuação. A partir daí a gente consegue entender o que é, saber o pote, saber a dimensão do que a gente está propondo e consegue priorizar. Aí a priorização tem alguns critérios, isso aqui é uma metodologia que foi construída em várias mãos e já está funcionando bem, no nível de estratégico, máximo, no TIC já está funcionando, e em algumas áreas, acho que só TIC na gestão estratégica. Mas qual é a grande vantagem de ter uma metodologia de priorização? É que é o que a gente quer disseminar nos colegiados temáticos. É que um projeto de TIC vai concorrer, vai ter o mesmo nível de entendimento e de classificação e de pontuação, e vai concorrer de igual forma com as iniciativas da sustentabilidade, da acessibilidade, da segurança, da gestão de pessoas, da documentação, saúde, porque a gente vai ter usado as mesmas ferramentas com essas análises. Tem uma análise técnica que vê a abrangência de resultado, quantidade de objetivos estratégicos relacionados, se tem algum processo crítico envolvido, quais são as unidades beneficiadas. Se você tem um projeto que atende só ao CEAMO, é uma coisa. Se você tem um projeto que atende a todas as unidades organizacionais, tem outra importância. Tudo isso é pontuado. A questão do porte, né, o tempo do projeto é avaliado, o custo relacionado é avaliado. Tem uns que quanto maior é melhor, e outros que quanto menor é melhor. Cada critério tem uma forma de avançar. Oi? Isso, porque é mais execuível, a execuibilidade é maior. O tamanho da equipe envolvida, porque requer esforço, né? É recurso. A criticidade, e aí vem muito relacionada a riscos, né? Se tem uma gravidade relacionada, se tem urgências, bom, gravidade e urgência. E tem... Oi? Isso. Isso é bem objetivo, com base no DOD e no DAD. Vocês não... Até agora, as unidades de apoio não participam de nada disso. Vão receber isso aqui pronto. Tá certo? Não, o DOD é uma unidade demandante, né? O comitê já recebe suporte. Tá? Pronto. Aí tem a natureza política, que a gente fala, que é o patrocínio, que tem a categoria do projeto e a relevância para o comitê. Tá certo? O que é a categoria do projeto? Sim, a gente vai passar por aí. A categoria do projeto expressa a classificação de abrangência do projeto na visão do comitê. Tá certo? Então, a gente tem 3 categorias de projeto. Tem um projeto operacional, que é aquela atividade mais relacionada ao funcionamento da unidade, né, do CEAMO. Só o funcionamento do CEAMO mesmo. Eu preciso comprar a cadeira do CEAMO. É bem operacional. Tá? E para essa classificação não tem bônus de pontuação na metodologia. Os projetos operacionais não têm esse
plus da pontuação política. O projeto que a gente chamava de estratégico temático, a gente deve excluir esse nome estratégico, deve ser projetos temáticos ou táticos. Eles estão mais voltados para a área de atuação, para infraestrutura, serviço, logística, para gestão de pessoas, tá certo? E tem uma pontuação de 7% a mais do que a pontuação técnica. Então, se a pontuação técnica deu 200, vai ter 14 pontos a mais, porque ele foi classificado como tático. E o estratégico tem o mesmo raciocínio, mais ou menos, aí é uma abrangência maior, que impacta direto nos objetivos estratégicos, nas metas, e tem um bônus de 15%. Tá? Então, um detalhe. Um projeto, normalmente, ele nasce num nível inferior, mas a partir da avaliação, ele pode ser proposto a ser classificado como temático, e aí o fórum de deliberação é o comitê temático. E o comitê temático pode dizer, não, esse projeto ele tem um impacto muito maior, tem uma abrangência maior, tem a transversalidade que requer que ele seja estratégico. Aí não é o comitê temático que define como estratégico, ele propõe para o comitê de governança e gestão estratégica para que ele se converta em estratégico. Tá certo? Isso. É porque a gente não tem indicador tático nem todas as áreas, né? Isso. Eu não queria, porque a gente não ia conseguir entrar em detalhe. É só para vocês entenderem que o comitê precisa classificar o projeto, se ele é operacional, tático ou estratégico. E essa classificação não, embora direcione a prioridade, tá certo? Mas não, na realidade, às vezes, um projeto operacional ele vai ser prioritário em relação ao estratégico. Mesmo com essa... Exatamente. A deliberação realmente precisa ser feita com base em evidências, em informação, de boa qualidade. Isso é uma coisa que eu venho insistindo. Não adianta a gente chegar com um problema na presidência, para a presidência resolver, se a gente não traz um nível de informação, porque qual é a probabilidade é altíssima. Ela vai tomar uma decisão, mas provavelmente não vai tomar uma decisão avaliando o impacto das áreas. Não vai tomar a melhor decisão, não é por culpa da presidência, não, é por culpa da qualidade da informação que chegou a ela. Então os comitês têm muito a colaborar com isso, é levar propostas de qualidade, baseadas em dados, em elementos, em transparência, em informação que podem ser tratadas pelo colegiado, de uma forma melhor do que se fosse levado diretamente por uma área isolada, tá certo? Eu não entrei ainda porque ainda está um pouquinho longe para a gente chegar lá. E aí, o outro critério, a gente pontua. Na hora que a gente classifica, a gente já tem uma pontuação extra e ainda tem essa relevância para o comitê. O comitê pode dar uma pontuação a seu critério, que é uma forma de equilibrar. Você vê que mesmo com a pontuação técnica, mesmo com a classificação, aquele projeto que o comitê entende que é importante, que precisa ser feito, ainda este ano ele ficou numa classificação inferior, numa pontuação inferior, baixa ali para ser realizada nesse exercício. Então o comitê pode patrocinar uma pontuação extra para ele ser reclassificado dentro da relação de todos os projetos e ganhar uma posição superior. Quem acompanha isso? É a unidade ou é o coordenador? Bom, a gente tem várias situações. O próximo módulo vai tratar disso, da elaboração dos planos de ação, e na sequência nós vamos ter 13 oficinas com 13 colegiados, não todos, mas os mais importantes, para a elaboração dos planos de ação de cada um. E aí a gente vai esmiuçar isso, tá certo? A gente quer chegar no final do ano, no próximo ciclo de planejamento e execução, né, das iniciativas, a gente ter um plano de ação para cada colegiado, os mais importantes, e aí sim a gente vai ter uma ferramenta padronizada,
uma planilha lá para fazer o acompanhamento disso aí. Tá certo? A gente também precisa respeitar os limites da gente. A gente não pode também querer fazer tudo e a gente está querendo fazer isso sempre a cada ciclo. E não mudar a regra do jogo caminhando. A gente quer... Vamos fazer uma... Por exemplo, a proposta orçamentária deste ano a gente já começou a trabalhar. Então, talvez esses planos de ação provavelmente não vão poder ainda impactar na proposta orçamentária de 2023. A gente só vai fazer no próximo ciclo. 23. Eu não faltei, não, porque... Bom, então, em termos de priorização de projetos, é basicamente isso. Vocês entenderem que vai chegar um momento onde vocês vão se encarar esse desafio. Nós priorizamos quantos projetos? 70? Pronto. Fizemos isso em uma reunião, lógico que encaminhando todo um trabalho prévio grande da CETIC, depois encaminhado para os membros analisaram. Vamos lá. Vou correr mais um pouquinho para terminando o tempo, mas atas de reunião. Cabe ao coordenador assinar as atas, tá certo? Então, pelo menos o coordenador obrigatoriamente tem que assinar. E a UAI redigir e colher as assinaturas do coordenador. É isso que a resolução fala, tá certo? As comissões, comitês, tem que publicar as atas em tempo e modo, já passei por ali. E a instituição definirá a forma de registro das assinaturas dos participantes. Eu acredito que a gente vai tender a ficar só com a do coordenador, mas a participação dos membros na validação da ata via e-mail, que a gente vai passar por aqui. Tem uma oportunidade de melhoria, que eu acho que é isso, porque às vezes... Uhum. Tá. Ok. Penúltimo tema, transparência. Né? E aí tem uma série de artigos que falam sobre a transparência. As atividades dos colegiados, como as atividades da gestão como um todo, precisam cumprir o princípio da transparência. O princípio da administração tem que ser transparente. Isso não é ruim, não é para ter controle, não é para ter fiscalização. É para valorizar, além de dar comunicação, né, de se tornar a gestão conhecida pela sociedade, mas é principalmente para dar transparência às nossas atividades internamente, para saber que o comitê tem um esforço grande para deliberar, para produzir e produz, que é uma unidade, na hora que ela transparece as suas ações e publica uma notícia, publica um painel com o que já fez, os colegiados, organiza o seu conteúdo, isso mostra ao seu colega que está vizinho, há 10 anos que trabalha vizinho, que não sabe o esforço que você tem para fazer a sua atividade. Então, transparência é uma coisa muito importante. Então, as UAIs deverão adotar... Exatamente. Exatamente. Uhum. Uhum. Perfeito. Sim. Uhum. Não deixa de publicar nem nenhuma ata, nenhuma das deliberações. O que a gente supõe são alguns informações, por exemplo,
O ideal seria um entendimento institucional. Um potencial e propor a classificação como religioso. Bom, e aí as unidades têm uma parte de definição de conceito mesmo sobre a transparência. As UAI deverão manter os arquivos e pastas sempre atualizados e organizados. Isso é prática, né? Nossa, já, mas é importante. Página criada pela instituição, a gente já tem a página. Lógico que agora deve ter um padrão normatizado pelo conselho que a gente vai seguir, mas eu acho que a nossa já tá muito boa. Eu conheço a página dos outros tribunais. Link de acesso para os atos normativos. Alguém comentou se a resolução deve ser publicada no PROAD, eu acho que foi você, não foi, Ana? É no portal, é na página que coloca os direcionadores. A gente já tem isso. Instrumento de designação do membro, nós já temos isso. E nome do coordenador, também temos o nome lá, nomes das atribuições de todos os colegiados. Sigla e endereço eletrônico da unidade de apoio, isso é uma oportunidade de melhoria, a gente ainda não tem. E faculta-se a divulgação de relatórios, pareceres e propostas de normatização. Às vezes tem gente que publica só ata, tem gente que publica ata e os anexos. Isso é algo que a gente precisa assim, avaliar para padronizar, se publica tudo ou se publica só as atas. A gente é obrigado a publicar as atas, mas não necessariamente todos os relatórios, pareceres. Precisa incluir no PROAD, mas não no portal. E a página deve estar vinculada ao link institucional, sim, daí, sugestão, né? Cada colegiado conterá uma subpágina própria, a gente já tem isso. Informações gerais devem ser inseridas alguns conteúdos que são as atas, quer dizer, na página deve ter informações gerais, atas e entregas do colegiado, né? Isso é uma oportunidade de melhoria também, de padronizar isso. E aqui está a nossa página, numa versão do CMS. Tá? Se você entrar na gestão de conteúdo, você vai perceber, no sistema de gestão do conteúdo, vai perceber que aqui ainda não é www, passa a ser CMS. E aí entra na página editável para quem tem acesso. Vai ver essas abas e é onde você consegue editar. Hoje nós temos esses campos: nome, composição, né, as atribuições do colegiado, os membros, os atos normativos, que são as portarias, os atos de instituição ou outro ato normativo, né, que queira colocar aí, aparece automaticamente lá, e as pautas e atas das reuniões, e os anexos, pautas, atas e anexos. Então, sim, o calendário de reunião, que é um campo que está criado, mas por uma questão de segurança, provavelmente, quem edita esse campo é a CETIC. A gente não tem, a infraestrutura lá, a gente não tem acesso a isso aqui, nem precisa ter. Porque na hora que a gente altera o calendário no Google, automaticamente já está alterado aqui. E aqui um detalhe, o último campo, que é a mensagem do registro das alterações. Toda vida que, para ficar um histórico, um log de eventos que a gente fala, né, um registro do que foi alterado na página, faça um resumozinho aqui do que foi alterado, incluído o normativo tal, incluído o ato tal. CMS, no lugar de www. Não tem padrão ainda não. Isso aí já é uma melhoria na transparência como um todo, a gente precisa melhorar o portal como um todo, não está definido não. Aqui também a resolução que trata que são atividades de comunicação, aquilo que a gente falou. Alguém comentou que o último foi Gustavo, que o último item era o mais importante, de fato é um dos mais importantes. Então, a comunicação é uma atividade contínua, né? E deve fornecer, compartilhar, obter informações, exceto as sigilosas, dialogar com outros colegiados e partes interessadas, né? O diálogo, principalmente com outros colegiados, não acontece naturalmente, não tem ocorrido. E cabe aos colegiados serem transparentes, prestar contas e fornecer informações completas, precisas, claras e tempestivas. Só isso. Tá certo? Então, é bem relacionado ao princípio da publicidade, né, a questão da transparência. Tá? Mas na prática a gente já faz muito disso. Né? Precisa apenas
fazer de uma forma mais sistemática, mais metodológica, que a gente vai chegar lá. Certo? Também é uma oportunidade de melhoria em relação a esse diálogo com os outros colegiados e as partes interessadas. Tá? Aí, forma de comunicação. Reporte, consulta, submissão e proposição. Né? Observe que não tem aquela deliberação, aquela decisão final. A gente se reporta a outras pessoas, a gente consulta outras estruturas, a gente submete matérias para apreciação e a gente propõe sugestões, sempre comunicação do colegiado. E aí, dever de casa. Próximos capítulos. Plano de ações, que eu já falei, vai ser objeto vai ser tratado pelo próximo módulo, por Carla. E na sequência tem as oficinas, com a participação do professor da universidade, professor Watson, já é colaborador nosso. E para concluir, é exatamente isso. Eu falei, os próximos módulos. A inovação, desafio, como eu falei. Espero que tenha sido proveitoso. 3 horas parece ter muito tempo, mas a gente passaria mais, eu acho que umas 2 horas conversando sobre os assuntos. Mas agradeço demais. Temos o desafio de implementar a resolução, como eu falei, e aí a gente vai ouvir a opinião de vocês neste processo de implementação. Cíntia é a gerente do projeto, né, aqui. Temos reuniões já agendadas com o conselho sobre isso. E é isso. Muita coisa, mas espero que tenha facilitado. O objetivo é facilitar o trabalho de vocês. E se o trabalho de vocês for facilitado, o nosso será muito mais leve. O nosso, que eu digo, da DGI. A gente precisava já há algum tempo criar essa rede de colaboradores em relação à estrutura de governança. Tem outras redes que a gente também precisa construir, mas essa nos pareceu a mais importante, por isso que foi a primeira iniciativa. Porque a gente precisa, de fato, que a gente se comunique mais facilmente, que padronize algumas coisas, porque aí o nosso trabalho... Isso. E eu tenho certeza que vocês vão ser multiplicadores para os membros dos colegiados e para outros colegas, magistrados e servidores, para mostrar, não tem mistério. Dá trabalho? Dá, mas é algo que agrega muito e a gente pode apresentar uma oportunidade que a gente tem de apresentar soluções e propostas para melhorar o nosso trabalho, para tornar o nosso trabalho, a nossa rotina mais tranquila e mais leve. Tá? Não é teoria, a gente não trouxe nada aqui de fora da nossa realidade, é algo palpável, é algo que a gente já considera que tem maturidade institucional para avançar e para trabalhar com todas essas ferramentas, esses referenciais, tá certo? Então, muito obrigado mesmo, e continuo à disposição lá no fórum, no Moodle, ou no chat, ou no WhatsApp, ou no celular, ou presencialmente, tá certo? Para a gente avançar na DGI presencialmente lá. Cíntia e Fabiana são, assim, braço direito e esquerdo, às vezes a gente troca, mas são nossa equipe extremamente afinada e comprometida, tá certo? Junto com a gestão estratégica também. Carla deve compartilhar hoje ela tem um problema de saúde, não sei se ela vai conseguir, mas amanhã está previsto compartilhar os vídeos do 3º módulo, e aí a gente vai publicar no Moodle para acesso a vocês. E próxima quarta-feira tem a oficina, que é a Carla quem vai apresentar, tratando dessa parte dos planos de ação. Tá certo? Tem outros assuntos relacionados aí já à gestão estratégica. Mesmo horário. E é isso, eu digo, o do 1º e 2º módulo já estão disponíveis lá no Moodle, na página da escola. O de Carla, amanhã é que ela vai colocar os vídeos do 3º módulo. Só lembrando, foi uma questão intencional, vocês só têm acesso ao conteúdo se preencherem um questionário. Foi uma pegadinha.
Né, tá certo, mas foi um teste, e aí é um questionário bem simples, acho que são 6 ou 7 questões só de escolha. Né? Tá certo? Então. Não, tem não. Foi uma brincadeira.